Bom dia, Celdinho, boa tarde. Seja o momento em que você esteja acessando o canal do Celdinho, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que bom que você chegou. Nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o nosso estudo está todo centrado em uma frase que Jesus disse assim, ó: Não vim trazer a paz, mas a divisão. Estranho, né, gente? Logo Jesus dizendo isso, que não veio trazer a paz, mas a divisão. Bom, não vamos antecipar o estudo, porque antes do estudo, o que nós fazemos? Isso aí, a nossa prece. Então vamos nos reunir agora em pensamento juntinhos, fechando os nossos olhos e abrindo o nosso coração para falarmos juntos. Senhor Jesus, Meimei, amigos espirituais da Casa de Leon Denis, nós agradecemos muito por esse momento de estudo e pedimos o teu amparo e proteção para que possamos atender bem a esse chamado, nos concentrando, participando e aproveitando bastante esse momento de estudo, de reflexão. E assim, agradecidos, pedimos a tua permissão e a Deus nosso Pai para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus e bora começar! Não vim trazer a paz, mas a divisão. Gente, olha, não faz sentido. Logo Jesus ia dizer isso. Aí eu corri para o Evangelho, né? E olha só o que eu encontrei lá no item 11 do capítulo 23. Gente, aqui no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo tem justamente esse questionamento. Como pode logo Jesus, que era tão bom, tão doce, justamente ele dizer que não veio trazer a paz, mas a divisão? Olha, e tem mais, hein? Aqui vem falando também que será que ele não entrou em contradição, né, quando falou isso? Olha, e tem mais coisas aqui. Será que foi ele mesmo que disse? Ih, tem mais coisas aqui. Tá perguntando também, será que a gente é que não entendeu o que ele quis dizer? Mas o que ele quis dizer então? Gente, esse assunto é interessante, né? Ainda bem que a gente conta com a doutrina espírita para nos ajudar a pensar, a refletir sobre todas essas coisas e tantas outras que a gente se questiona. E para ajudar a gente nesse questionamento, nessa reflexão, nós temos hoje alguns fatos, uma historinha, né, curta, que vai ajudar a gente a estudar e a compreender melhor. Então vamos para a historinha? Vamos lá. O João é um menino de 10 anos e lá na rua que ele mora, ele tem dois amigos que são muito próximos, o Pedro e o Antônio. Só que o João, aos sábados, tem evangelização e um dia desses, o Antônio e o Pedro chamaram o João para jogar bola. Bom, bem que o João queria, né? Só que ele tinha compromisso. Então ele falou: Olha, gente, esse final de semana não vai dar, não. Os amigos do João ficaram indignados. Falaram para ele: Ah, João, você tá mentindo, né? Logo agora que tá de férias, você vai preferir ir pro centro do que jogar bola com a gente? Poxa, o João nem pôde se explicar. Quando ele ia falar alguma coisa, o Antônio e o outro amigo deram as costas e foram embora. Poxa, o João ficou triste, mas não ficou com raiva dos amigos dele, não. E essa turminha aí, super animada, é a turminha da Ana. Ela estuda nessa escola há muito tempo. Bom, ela tem um grande carinho por toda a turma, mas a turma tem um hábito que não é nada legal. Qual é o hábito? Colocar apelido nas pessoas. Fazer pouco das pessoas. E um dia desse, entrou justamente um aluno novo na sala. O que eles fizeram? Colocaram um apelido, riram, debocharam. Poxa, a Ana ficou tão triste e ela falou: Gente,
Para com isso. Vocês gostariam que fizessem isso com vocês? Que chamassem vocês por apelidos? Gente, os amigos da Ana ficaram tão aborrecidos e viraram a cara para ela. Pararam de falar com ela. Ela ficou super triste, mas ela pensou bem e viu que o que ela fez era o correto, porque ela também não gostaria de receber apelidos. E, além do mais, ela até entendia que eles, um dia, iriam compreender a atitude dela. Fazer o quê, né? Ela fez o que era certo. E tem mais, se ela tivesse que agir de novo daquela maneira, ela agiria. Será que nós, em situações parecidas, agiríamos igual a Aninha e o João? Será que a gente teria, assim, coragem, né, para dizer aos nossos amigos o que realmente nós achamos que é correto, que é o certo, o que a gente acredita? Ou por conta de ser aceito, de não perder a amizade, a gente faz a vontade das pessoas e não aquilo que é o correto? Já parou para pensar nisso? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar o caso da Aninha para nós estudarmos e entendermos passo a passo o que Jesus quis dizer quando falou: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos lá. Iniciando, a Aninha, ela teve uma atitude corajosa, certo? Porque diante de um grupo de alunos aonde todos concordavam ou fingiam concordar, né, em debochar daquele novo aluno que chega na turma, ela é a única que tem coragem de dizer para os colegas: olha, eu não vou fazer isso porque eu não concordo, isso não é certo. E se eu estivesse no lugar dele, eu também não ia gostar que fizessem comigo. Aliás, vocês também não iam gostar que fizessem com vocês. E quem ensinou pra gente que nós não devemos fazer com as pessoas aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco? Isso, Jesus, isso mesmo. A Aninha estava justamente exemplificando o ensinamento de Jesus, né? Ela poderia, pela força que os amigos fizeram, quando ela disse que não ia fazer, né? E todos eles se aborreceram, deram as costas para ela, pararam de falar com ela, ou seja, pressionaram ela, ela poderia ter voltado atrás só para ser aceita, para ser acolhida no grupo, né? Muitas vezes a gente faz isso com medo do que as pessoas vão falar, do que elas vão pensar, se elas não vão gostar mais da gente, não é assim? Aí a gente deixa de fazer o que é certo para fazer o que é errado. Mas a Aninha não. A Aninha, ela teve muita força, né? Muita determinação e confiança naquilo que ela foi orientada por quem? Por Jesus, gente. Olha, né? Isso é muita coisa. E diante dessa atitude de Aninha, ocorre uma divisão, uma separação, não é verdade? Mas por causa da Aninha, quer dizer, ela quis se separar dos colegas? Ela destratou? Ela tratou alguém mal? Não. Eles que se distanciaram dela. Eles se incomodaram com a atitude dela e não quiseram mais assunto com ela. Mas não foi a Aninha que brigou com eles. Aliás, ela disse que não concordava, mas ela não deixou de gostar deles. Eles continuam e continuaram sendo pessoas que ela gosta muito, só que ela não concorda com aquela atitude. E ela compreende, ela aceita, né? Cada um do jeito que é. Porém, ela não ia fazer o correto, ou desculpa, ela não ia fazer o errado trocando pelo correto.
pelo que ela realmente deveria fazer. Então ela assumiu uma postura determinada e se colocou muito bem diante lá da turma, apesar deles não gostarem e deles pararem de falar com ela. Coisa que a gente sabe que acontece, mas que com o tempo depois todo mundo volta a se falar, enfim. O que importa é a gente compreender, a partir dessa historinha, né, dessa situação que a Aninha viveu, a gente compreender que quando Jesus diz pra gente, não vim trazer a paz, mas a divisão, é essa divisão que ele está falando. A divisão daqueles que não compreendem ou não compreenderam os ensinamentos de Jesus. Será que foi fácil para Aninha ter essa atitude? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de cada um, né? Eu não sei em que condição a Aninha está ou estava. Porém, o importante é que a Aninha teve a consciência tranquila. Ela sofreu? Com certeza, a gente sofre. A gente sofre quando as pessoas viram as costas pra gente, quando as pessoas param de falar com a gente, mas ela, com certeza, ficou muito bem, porque ela ficou de acordo com a lei de Deus, né? Ela ficou de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então a consciência dela estava em paz. Não seria bem pior se ela tivesse, né, ficado com todos os amigos de boa, brincando e tal, mas ter feito a coisa errada, sabendo que estava errada? Porque de repente, gente, os amigos da Aninha lá da escola, eles não sabem ou não sabiam naquele momento o que ela sabia. Eles não, talvez não tivessem tido alguém para orientar, né? Não frequentassem algum local religioso, não tivessem uma orientação. Quantas pessoas nem conhecem, nem ouvem falar de Jesus, né? Ouvir falar, assim, o nome, saber que ele existia é uma coisa, mas estudar, conhecer é outra. E a Aninha já conhecia, estudava na evangelização. Então, para ela, seria muito pior se ela, sabendo qual atitude tomar, tomasse a pior atitude. E quando Jesus diz para a gente não vim trazer a paz, mas a divisão, ele está falando justamente dessa falta de compreensão que nós, né, a humanidade terrena, teria em relação aos seus ensinamentos. Muita gente naquela época não compreendeu os ensinamentos de Jesus, né? Ou compreendeu de forma errada, deturpada. Porém, com o tempo a gente vem estudando e a doutrina espírita vem trazendo para a gente uma série de informações que nos ajudam a compreender melhor, né, as lições que Cristo trouxe para todos nós, que facilita a nossa compreensão, o nosso entendimento e nos dá até sim um apoio maior para a gente fazer um esforço de vivenciar essas lições no nosso dia a dia, que foi o que a Aninha fez. Ela podia abafar a consciência dela e agir errado, que era mais fácil, entre aspas, né? Então, ela preferiu a porta estreita. Ela preferiu pegar lá o caminho mais difícil, lá com os obstáculos, mas atravessar os obstáculos e assumir a atitude correta. Então, vivenciar a lei de Jesus, a lei de Deus, né? As lições de amor que Jesus trouxe para gente, é uma questão de determinação e de luta conosco mesmo, não com o nosso próximo, mas conosco, né? Lutar com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades e fazer um esforço para sermos pessoas melhores e desenvolvermos as virtudes que todos nós trazemos dentro de nós. Afinal, né? Todo mundo aqui é filho de Deus.
A Aninha foi benevolente com o novo aluno que chegava. Ao mesmo tempo, ela não guardou raiva nem mágoa dos colegas que deixaram de falar com ela. Ela pensou no bem coletivo, ou seja, pensou no bem de todos, esquecendo-se dos seus interesses pessoais, pois ela não optou em ter uma atitude egoísta e desrespeitosa só para manter a amizade daqueles colegas. E é isso, Celdinho. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Não a divisão, mas sim a união e o respeito às diferenças, compreendendo que cada um de nós deve fazer a nossa parte e optar sempre pelo bem. Vamos então encerrar o nosso estudo com a nossa prece? Vamos? Então vamos agradecer. Senhor Jesus, amigos espirituais, Sheila, Meimei, Deus nosso Pai, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo. Ampara a cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus.